Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1 de Cuiabá, Mato Grosso, Centro Geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a advogada e consultora política Mariana Bonjour para um bate-papo sobre o empoderamento feminino, a presença da mulher nas diversas esferas do poder aqui em Mato Grosso e no Brasil. E ao meu lado, para me auxiliar nessa entrevista, o decano do programa, professor Lorenberg Alves. Então seja muito bem-vinda, Mariana. Grata ao senhor, professor. E lembrando a você, primeiro dizer o seguinte, você que chegou agora, que mudou de canal agora e não viu o Paulo Coelho aqui, não se assuste, você está no lugar certo. O Paulo está de licença médica por alguns dias e eu fiquei com esse desafio de tentar substituí-lo aqui, representá-lo nesse período em que ele estiver convalescendo, tá bom? Lembrando a você que já é espectador habitual do programa, que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo site do Gazeta Digital, também pela conta da TV Pantanal Rede TV no Facebook, e você pode participar conosco através do WhatsApp 65999 32 25 29. 9999 32 25 29. Seja muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, 3 de março de 2026. Mariana, grato a você pela presença aqui conosco. Vamos falar, como eu já anunciei, da presença da mulher hoje na política em Mato Grosso. É um momento histórico que nós estamos vivendo, onde nunca antes na história do estado de Mato Grosso a mulher esteve tão presente nos espaços de poder como está hoje. Nós temos uma primeira-dama do estado, a Virgínia Mendes, absolutamente atuante. Nós temos uma deputada estadual de terceiro mandato, salvo engano, né, professor Janaína Riva, despontando aí como uma das maiores lideranças políticas do estado. No governo do estado ainda nós temos pelo menos duas secretárias que são as mais longevas da história do estado, a colega Laís, que é secretária de comunicação, e a Maureen, que é secretária do meio ambiente. Temos em Cuiabá, né, professor, a maior bancada de mulheres eleitas numa só legislatura da história do município, inclusive a primeira mesa presidida exclusivamente por mulheres, sem falar na Coronel Fernanda, que é deputada federal, eleita, na Amália Barros, que também foi eleita, mas por uma fatalidade já não está mais entre nós, né? E no Senado, a senadora Margarete Busetti, que embora suplente, já está praticamente todos esses 4 anos de mandato lá no Senado, ocupando a vaga do ministro Carlos Fávaro. Isso é inédito para a história de Mato Grosso e talvez seja uma das maiores presenças em todos os estados do Brasil. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham. Kleber, realmente é um momento histórico, né? E eu sempre falo que é uma busca constante por evolução, né? Eu, como mulher, também profissional, que apesar de estar nos bastidores, né, trabalho com política, faço todo o assessoramento, consultoria para políticos, mandatários e pré-candidatos e candidatos em eleição, a gente fica muito feliz de ver esse número crescendo, né? Seja aí, você exemplificou alguns números, o que foi histórico, né, na eleição de 2024, as vereadoras aqui em Cuiabá e esse grande acontecimento que foi a mesa, né, diretora composta absolutamente por mulheres. Temos os exemplos, né, Coronel Fernanda, que foi eleita, no caso a Amália, e também temos a Janaína, que é um fenômeno, né, ela é a mais votada deputada estadual aí há alguns bons anos, e tem tudo para, se ela manter ali essa pré-candidatura, né, e eventual candidatura ao Senado, tem tudo aí para ser uma das favoritas, já vem despontando em pesquisa aí, né, em segundo lugar, logo depois aí do governador Mauro Mendes. Isso mostra a força da mulher. E eu sempre falo que nós somos, né, a maioria da população, do eleitorado, somos aí em torno de 52%, e a gente tem que acreditar uma nas outras também. Eu acho que é um movimento que vem crescendo, as mulheres estão cada vez vendo, né, a viabilidade de outras mulheres, vendo que é possível. Isso é essencial. Eu acho que
todo o movimento também da legislação, a cota de gênero tem auxiliado com que mais mulheres... Essa é uma pergunta que eu faria a você, eu aproveito para dizer assim, no caso, por exemplo, o Brasil vive essa realidade das cotas, em relação a cotas raciais para ingresso à universidade, cota para idoso, para pessoas portadoras de necessidades especiais, até no mercado de trabalho. Hoje você tem algumas empresas em Cuiabá que você vai lá e você vê supermercados que quase metade dos caixas, né, e outros funcionários já são portadores de necessidades especiais, são idosos, né, para combater aquilo que chamam de etarismo. E também na política a gente teve essa cota com antes de 20% no mínimo de candidaturas femininas, evoluindo agora para daqui a pouco para meio a meio, né? Na sua opinião, isso foi determinante para que hoje haja mais mulheres nos espaços de poder? Lembrando que a legislação não prevê só um número mínimo de candidaturas femininas. Ela prevê também uma destinação mínima de recursos exclusivamente para as mulheres, né? Que é um combustível essencial numa campanha eleitoral, que é verba, que é dinheiro, né? E é interessante, Kleber, eu acho que você até teve presente um evento de um partido em 2024, e eu até estava, uma das palestrantes, né, a mesa era eu, juntamente com a deputada federal Gisela Cibona, e a gente estava discutindo exatamente essa questão da cota, né? Por mais que tenha, exato, por mais que tenha, né, a gente sabe essa destinação, você bem falou que não é só o número, né, de candidaturas, mas também a verba, a gente sabe que nós somos ainda um pouco preteridas, né? Ela mesma falou que por muitas vezes o partido acaba dando preferência para pagar primeiro homens, né, quando chega e o fundo do partido, o fundo eleitoral, deixa para as mulheres, né, nos últimos dias. A gente sabe que para uma campanha eleitoral a gente precisa de dinheiro para viabilizar um projeto bom, a gente precisa contratar, até pagando um profissional aqui para estar filmando, né, o candidato, a distribuição de santinho, uma pessoa para a bandeira, tudo a gente precisa de dinheiro para colocar o projeto realmente para valer. E aí ela mesmo, né, eu falo porque eu estou nos bastidores, mas eu estou citando o caso aqui da deputada Gisela porque ela vivenciou, né, e isso falou que por muitas vezes ela teve essa questão, né, de ser a última ali a receber o dinheiro, mais no final dos 40 dias aí de campanha, 45 dias, o que atrapalhou muita coisa, porque ninguém faz aí, fala, não, anota aí que depois eu pago, né? Então, tô contando aqui, né, um desabafo que ela chegou a fazer, contando um pouco o que ela vivenciou, porque é o que a gente, por mais que a gente fale, avançou a legislação, tem essa destinação, ainda acontece, né, exemplos como esse de ainda dar preferência para homens e deixar a mulher ainda de segundo plano. E, aliás, foi muito bem-vinda o seu exemplo com a deputada Gisela, porque nós havíamos esquecido dela, quando nós citamos as mulheres nos espaços de poder, ela que também é o mesmo caso da senadora Margarete, não foi eleita, mas devido ao fato do deputado Fábio Garcia ter se tornado secretário da Casa Civil do Governo do Estado, ela assumiu o mandato e está, basicamente, a maior parte do tempo lá. Professor Lonenberg, é chegada a hora da sua primeira participação, a entrevistada é toda sua. Mariana, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Eu vou pegar carona em parte da sua resposta, porque algo me chamou muito a atenção, quando você disse, olha, que bom que todos nós festejamos e louvamos a presença feminina no cenário político eleitoral. E o Kleber citou nomes que compõem, e não esqueceu da bancada belíssima da Câmara Municipal de Cuiabá, que são 8 vereadoras. Não há nenhum registro, Mariana, e você sabe disso muito mais do que eu, não há nenhum registro dentro de uma Câmara Municipal em Mato Grosso que tenha o tamanho dessa representação. Mas me chama a atenção um outro detalhe. Volta e meia nós temos um impulso feminino no jogo político, mas de repente, ladeira abaixo e volta tudo como era antes. Eu vou dar 2 exemplos. Em 1998, quando Dante foi reeleito governador do estado, elegeu-se
pela primeira vez, ela é uma ex-prefeita de Tangará da Serra, foi eleita deputada estadual. Naquele momento, passou a ter uma esperança maior de um número maior de representação dentro do nosso cenário regional. Em 2002, a Célia foi eleita senadora, cresceu um pouco mais essa esperança, e muito mais. Nós chegamos a ter na Assembleia Legislativa 2 representantes femininas. Inclusive, uma delas foi a própria Célia, que foi por um bom tempo, e a professora Verinha também foi representante dentro. A Célia foi simultânea com a professora Marlene de Rondonópolis. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem alguns exemplos, porém, neste meio tempo, e aí eu estou provocando a reflexão, a sua reflexão, nesse meio tempo, o que acontece? Ao invés de estar subindo, de estar aumentando, não, de repente cai. Por exemplo, no Senado nós não tivemos mais nenhuma representação feminina eleita, não como suplente, mas eleita de fato. Na Câmara Federal tivemos 2 representações, mas não passou desse número. Nós tivemos a viúva do Dante, que chegou a ser eleita por 2 ou 3 mandatos, o último foi em 2006. A TT Bezerra também foi eleita. Celcita, que foi eleito 2 vezes. Mas, no entanto, caiu, Mariana. O que se explica isso? Falta um pouco mais de trabalho político por parte do grupo feminino, ou falta um pouco mais de estímulo por parte de cada um dos partidos políticos? Professor, eu dei de exemplo nessa fala da deputada Gisela, e eu vou trazer também um evento que teve para vereadoras de todo o estado de Mato Grosso, em março do ano passado, inclusive, fazer 1 ano, que foi a comemoração ao mês da mulher. A gente fez um evento, eu fui uma das palestrantes, e escutando, né, eu gosto de falar porque eu não sou, né, não estou ali num cargo público, eu não vivencio isso, e aí por isso eu trago algumas falas de algumas vereadoras que a gente conversou, inclusive o vice-governador na época, o Otaviano Pivetta, estava, e foi alguma fala para ele, né? As mulheres falando que nós, e aí eu me coloco como nós, mas entendam, as pré-candidatas, as candidatas, elas não são chamadas para a hora das reuniões. Então, quando eles vão ali, né, após a reunião informal, né, todo mundo reúne e tudo mais, depois saem ali, sentam, seja para uma mesa de um bar, para conversar, para tomar uma cerveja, as mulheres não são convidadas, né? Foi até uma provocação que as vereadoras estavam falando nesse evento com outros, eu citei aqui o vice-governador Pivetta, mas estavam vários outros, o deputado Carlos Avalone, o deputado Dr. João, e dentre outros que eu estou me lembrando desses, que nos momentos efetivamente de definir, então, agora a gente está na janela partidária, né? Então é o momento de cada partido definir ali a chapa de cada partido, as mulheres não são chamadas para esse espaço de decisão, ouvidas, né? O que é viável, o que não é inviável, é sempre já imposto para ela. Então, geralmente vem aí, obviamente, mulheres que tenham condição, né, chegam com alguma proposta e aí fecham a chapa. Ninguém chega para uma mulher e pergunta efetivamente o que ela acredita, o que ela acha da chapa, o que faz sentido, não agrega, né, dentro de um projeto político. É como se nós fôssemos mais passivas, né? A gente aceita, vem o projeto e a gente só segue o script ali do que é imposto. Obviamente, aqui eu não estou generalizando, há exceções. Temos aí a própria Janaína Riva como presidente do partido, né? Quem está comandando a chapa do MDB é ela, né? Então, mas é uma exceção dentre a regra, né? Então, a Coronel Fernanda, que também é mais, né? Impõe mais, mas a gente sabe que na hora da decisão mesmo, nós muitas vezes não somos ouvidas. E aí, eu acredito, e o senhor falou que teve de fato, né, não teve essa evolução, tivemos momentos sem representantes, até poderíamos citar até o caso da Selma, né, que chegou a ser eleita, e aí teve aí consequências jurídicas que não vêm ao caso, mas tivemos isso, e eu tenho uma aposta, professor, que esse ano
depois de muito tempo, vai aumentar o número de eleitas aí na Assembleia Legislativa. Então, É mesmo, a gente que Mariana? está acostumada aí com Janaína, às vezes assumir uma suplência, né, alguma suplente, eu acredito que vamos ter aí, no mínimo, 2. Quais são as suas apostas? Você enxerga alguém assim hoje no horizonte? É assim, a aposta no sentido de quem que você está enxergando mais, né? Olha, se firmar aí esses projetos de pré-candidatura, eu acredito muito na filha a Rafaela Fávaro, né? Tá com uma boa estrutura, ela fala muito bem, articula muito bem e vem com recall político, ela que foi vice, né, do Lúdio, então ela ficou bem conhecida aqui na Baixada. Temos também a própria primeira-dama aqui, a Samanta, né? A gente sabe da força, principalmente aqui na capital. E temos aí outros nomes, né? A própria irmã, falam aí da irmã da Janaína Riva para vir, que seria um nome forte, mas eu aposto aí fortemente nessas 2, mas acho que aí tem chance da gente ter 3 representantes mulheres, pelo menos na Assembleia. Vou te dar mais um nome, então, que se inscreve na mesma categoria da Samanta, que é a da primeira-dama de Rondonópolis. Que Temos tem o também, apoio vem pelo total lá Podemos. do... Como é o nome dela, professor? Você está lembrado? Alessandra, eu acho. Alessandra, Ale, que vem com apoio muito forte do Cláudio, né? Já jogou o bloco na rua. E de Rondonópolis também a dona Neuma, que é candidata a deputada federal, né? Pelo Tudo indica. PSB. Pelo PV agora, PV. né? Eles estão migrando pelo PV. E é bom lembrar nessa discussão do encolhimento, da presença feminina, lembrar que poderíamos ter eleito 3 ou até 4 deputadas federais se o quociente eleitoral, essa regra do voto eleitoral não tivesse deixado a Rosaneide de fora. Se ela tivesse conseguido subir, ela poderia ter puxado mais um, é o cálculo que todos fazem, né? Por causa da federação. E aí temos um ótimo exemplo da Rosaneide, né? Infelizmente, e eu falo infelizmente, né, como mulher e também teve um número absurdo de votos, né? 120 mil votos, se não me engano, mas 124 mil votos. Mais votada, né? E em razão, né, ali da chapa, não conseguiu entrar. Mas sempre, né, ela que fez um ótimo trabalho. Eu que estive ali na Câmara dos Deputados, eu assessorava ali um deputado, enquanto acompanhava de perto ali também o trabalho dela. E é uma pena, mas vamos ver aí, né, em outubro desse ano, ela firmando aí, né, sendo realmente candidato, se o PT se estrutura para conseguir fazer um deputado federal. E aproveito para, já estamos nos aproximando do nosso primeiro intervalo e eu esqueci de apresentar a Mariana, né? Mariana Machado Bonjura é advogada, trabalhou no Congresso Nacional, como ela própria já lembrou, e é consultora e estrategista de marketing político eleitoral já há alguns anos e uma das lideranças aí jovens do segmento atual em Mato Grosso, tendo trazido já alguns eventos importantes para cá, como o Compol, que foi realizado no ano passado e promete trazer mais vezes, né, Mariana? É isso, Kleber. Kleber, que foi um dos palestrantes, né, do Compol, realmente, eu fico muito feliz de falar do Compol, Kleber, porque realmente a gente fez história, né, a gente realmente colocou Mato Grosso em destaque, porque foi o estado que mais lotou, né, participantes, inscritos aí, dentre todos os estados do Brasil que o Compol já passou. Então a gente fica muito feliz e vê que aqui nós temos mercado, a gente mostra para todo o Brasil que temos profissionais interessados, né, querendo se aperfeiçoar, sempre em constante evolução. E a ideia é que a gente faça aí mais e mais eventos, né, Kleber? Esse ano é ano eleitoral, um pouco mais complicado para a gente organizar eventos, mas com certeza ano que vem vamos ter a segunda edição do Compol e outros eventos em seguida. Muito bem, então, devidamente apresentada, eu chamo o nosso primeiro intervalo e nós voltamos daqui 2 minutinhos, tá? Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião, ao vivo aqui, direto dos estúdios da TV Pantanal, no canal 22.1, e eu aguardando a sua participação pelo WhatsApp 65 999 32 25 29. Mande aí as suas perguntas, a sua opinião. Esse aqui é um espaço democrático para você, telespectador. Vamos aos destaques do
Site Gazeta Digital. Terceira troca em um ano. Escolha de chefe do DAI visa interlocução com a Câmara, afirma a prefeita Flávia Moretti. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, revelou nesta terça-feira que a posse do vereador licenciado Rogério França Martins, é o Rogerinho da Dakar, né? Como novo presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, prioriza aproximar sua relação com o Legislativo Municipal. Essa é a terceira troca de comando do departamento desde o começo da gestão no ano passado. Eu precisava dessa sabedoria do Rogério e interlocução com a Câmara. Ele conversou com os vereadores e foi muito positivo. Ele falou com os pares, com todos eles e foi acordado. Quando fiz o convite, avisei ao Tião e ele me falou, olha, não é viável um político. E eu falei, olha Tião, na fase em que estamos no DAI, tem que ter os técnicos, os engenheiros, mão de obra, mas também tem que ter a pessoa política com interlocução com a empresa e com o cidadão. Fecha aspas, disse a prefeita hoje durante a cerimônia de posse do Rogerinho da Dakar no DAI. E aí, Mariana, você está acompanhando esse movimento em Várzea Grande? Aliás, é o seguinte, é importante nós destacarmos, a propósito do tema que nós estamos discutindo, que é o empoderamento feminino, que Várzea Grande está sendo administrada por uma mulher, né? Não é a primeira, nós já tivemos lá a professora Sarita Baracate, que foi a primeira, depois a Lucimar Sacre de Campos, né? A esposa do governador e senador Jaime Campos, e agora a Flávia Moretti. Mas, assim, um primeiro ano, que foi o ano passado, absolutamente conturbado, inúmeras trocas de secretário, muita confusão política dela com o vice-prefeito Tião da Zaeli. E o DAI é revestido de uma importância superior, porque foi a grande promessa da Flávia Moretti, para se eleger, de resolver o problema da água em Várzea Grande. E o primeiro problema da falta d'água de Várzea Grande chama-se DAI, Departamento de Água e Esgoto, que era um cluster político, né, professor? É um feudo, né? Exatamente. Que era, assim, dividido ali com os funcionários, era uma parte loteado com a Câmara de Vereadores, e não é por outra razão que, nas vésperas das eleições do ano anterior, em 2024, houve uma operação no DAI da Várzea Grande, com prisão de inúmeros servidores, o que custou, a meu ver, a reeleição do Calil. Você acha que agora, quando ela vem a público e abre, assim, escancara, fala, não é o que o Tião queria. Inclusive tem os sites hoje, inclusive o Hipernotícias também cobriu isso lá, coloca claramente, ela dizendo, não era o que o Tião queria, eu não consultei o Tião, porque que foi escolha minha, né? Ela expõe uma ferida interna, política, mas ela faz uma aposta, né, para tentar solucionar isso, porque sem resolver o problema da água também está morta, não adianta nem pensar em reeleição. É isso, na sua opinião? Kleber, eu sempre falo que assim, o primeiro ano, ainda mais num governo aí que não é sucessão, né? Ele é muito complicado até para quem está fazendo ali a sucessão. Quando é do mesmo grupo, você sempre tem uma transição. O primeiro ano é complicado, você não consegue fazer entregas concretas, então é muita cobrança e leva tempo para você realmente se habituar. Ainda mais ela que não era, né, nunca assumiu nenhum cargo, nunca tinha ido para nenhuma disputa eleitoral. Então, você vê que no primeiro ano, né, tem algumas dificuldades naturais aí, né, querendo ou não, eu sempre falo, o executivo, cada dia é um problema, né, você resolve um, vem outro, resolve um, vem outro, quando não vem 10 de uma vez. Então, é desafiador, mas eu acho que ela tem tudo aí para conseguir colocar a casa em ordem. Eu acho que ela tem mais que até a gente espera isso, viu, Kleber? Eu falo também aqui, já que o nosso tema também é empoderamento feminino, é que ela tenha essa independência, né? A prefeita é ela, quem foi eleita, obviamente, que teve todo o apoio do vice, toda a estrutura e auxílio, mas ela é o nome ali, né? Votaram nela ali, de fato, na urna. Eu acho que ela precisa de fato mostrar que ela quem decide, obviamente sempre aí minuciosa, né, com tudo que for preciso ali para decidir, mas ela tem que também se impor enquanto prefeita.
Professor, e tem que se impor porque, ao final, se, como o senhor provocou no bloco anterior, se nós queremos uma ampliação e uma perenização da mulher nos espaços de poder, é preciso que elas, quando chegam lá, que façam bem feito, para poderem voltar e estimular outras mulheres, né? Abrir caminhos para outras mulheres ocuparem, é isso? Meu amigo Kleber, você está completamente certo, mas totalmente certo. A gente não pode perder de vista dois aspectos que ao meu juízo, Mariana, fazem sentido. O primeiro deles é exatamente a falta de articulação da prefeita com a Câmara. Isso se dá desde o primeiro segundo, naquela briga desnecessária para a presidência da Câmara. A prefeita não tinha esse articulador, não tinha essa mão que pudesse auxiliá-la no melhor relacionamento com a Câmara. E um segundo momento é exatamente com o DAI. Mas antes é preciso a gente registrar uma coisa muito simples. A questão do DAI é muito antiga, mas não é tão antiga como dizem as propagandas eleitorais. Falam em 40 anos, 50 anos, não é bem verdade. A questão da água em Várzea Grande se deve em 1997. Portanto, são 27 anos, e não 40, 50 anos. Como é que o senhor chegou nesse marco temporal, professor? Meu amigo Kleber, a situação é muito simples. Antes era a Sanecap, que era do poder do governo estadual. O Estado é que administrava todo o município, a água e esgoto era nos Sanemate. municípios. Sanemate, exatamente. Sanecap, o senhor falou, era Cuiabá, né? Era Cuiabá. Era Sanemate. Era do governo do Estado, nos municípios todos. Portanto, veja, a primeira gestão do Jaime Campos pelo PDS antigo, o substituto da Arena, foi em 1985, portanto, não tinha aos cuidados do prefeito a gestão da água e do esgoto. Na primeira gestão. Não estou falando nem do Júlio, porque o Júlio é muito antes. É muito antes. Agora, na segunda e terceira gestão do Jaime, sim. A partir de 1997, quando houve a municipalização da água, cai para cada município, inclusive Várzea Grande, evidentemente, isso. Mas eles não conseguiram, durante todas essas gestões, não conseguiram lidar com as dificuldades, assim como não consegue também lidar com a questão do lixo, que é antigo em Várzea Grande também. Mas aí, voltando para aquele ponto inicial que eu estava provocando a nossa reflexão toda, a falta de articulação. Não é a primeira vez que a prefeita várzea-grandense coloca um vereador no seu secretariado. Já tínhamos antes que inclusive ocupou por 2 momentos 2 secretarias. E mesmo assim, a costura, meu amigo Kleber, não foi da forma correta. O suplente virou um problema. Virou uma briga com a prefeita, entendeu? Então, a meu juízo, e aí eu vou provocar o Kleber para essa reflexão, porque o tempo está muito próximo de nós e nós podemos fazer isso. Falta exatamente não trazer um vereador para ocupar um cargo dentro do secretariado. Falta um secretário que tenha a visibilidade e a visão política. Veja, Mariana, a visão política é muito diferente de pertencer a um partido político. Na administração pública, a meu juízo, ela é sustentada por dupla coluna. O técnico e o político. Só que o político não é aquele que exerce afiliado a um partido, mas aquele que tem visão política. Eu conheço parlamentar, por exemplo, e já vi que ocupam vários cargos e não tem visão política nenhuma. Ele só enxerga o umbigo dele e enxerga se ele vai ser reeleito ou não. Só isso. Falta exatamente essa peça dentro do secretariado de visão política para articular. Vou dar um exemplo para provocar o meu amigo aqui. Talvez ele não tenha lembrado desse momento. Manda lá, professor. Manda lá. Quando o Mauro Mendes foi candidato à prefeitura, porque ele foi candidato à prefeitura 2 vezes. Em 2008, quando ele vem com aquela
aliança do do PPS Com o com PT. o PT, Verinha, Verinha, lembro. junto, e não foi eleita, porque o reeleito foi exatamente o Wilson Santos, que abandonou a sua vice e trouxe um outro candidato a Galindo. vice. Entendeu? Mas na segunda vez que o Mauro Mendes veio para a candidatura à prefeitura, pelo PSB, e ele ganha as eleições, ele assume o governo com uma dificuldade danada na articulação do executivo, e eu estou diante ao lado de alguém, por isso que eu estou provocando. Uma dificuldade de articulação com a Câmara. E quem foi o responsável, quais foram os responsáveis para fazer essa ponte? Exatamente o meu amigo Kleber e o Fábio Garcia. O Fábio Garcia era secretário de governo e o Kleber foi secretário de comunicação. E depois, num outro momento, ele assumiu as duas pastas. Foram eles que criaram construíram a ponte para que o governo deslanchasse numa articulação boa com a Câmara de Vereadores. Nesse caso de Cuiabá, houve uma decisão política do prefeito de pagar para ver, né? Ele não queria se submeter ao julgo da Câmara e resolveu peitar e partiu para o enfrentamento, e houve a ruptura mesmo, que resultou na cassação do então presidente da casa, que era o João Emanuel Moreira Lima, na época marido da deputada Janaína Riva, né? E o resto da história todo mundo já conhece. É história. Mas eu volto ao ponto da Flávia, para devolver para a Mariana, é o seguinte. A Flávia Moretti não tinha nenhuma experiência política administrativa, ela, a não ser a presidência da OAB de Várzea Grande, salvo em melhor juízo, não é isso? E ganha uma eleição para prefeita de uma cidade que a segunda maior população do estado, o terceiro ou quarto maior PIB e seguramente o maior, a primeira em problemas entre as grandes cidades do estado. Várzea Grande tem problema de toda a natureza. Quer dizer, isso não traz uma reflexão que não, esse argumento do empoderamento feminino, não basta ser mulher para ocupar os espaços de poder, né? Ela precisa se preparar antes, porque senão a possibilidade de dar ruim, de dar errado, é maior do que a possibilidade de dar certo. Como é que você vê essa situação da capacitação das mulheres para entrarem, quando elas decidem entrar na vida pública? Kleber, concordo 100% com você. E assim, no que diz respeito à eleição, acho que você tem mais conhecimento, você que participou da eleição, né? Eu realmente não trabalhei na eleição de Várzea Grande, não sei aí alguns pontos do que de fato, né, elegeu a Flávia, se a rejeição do Calil, enfim, não vamos entrar aí no mérito, mas eu acredito, eu sou um pouco crítica em relação ao executivo, porque eu acredito muito, e aí eu falo também como cidadã, não só como profissional de marketing, eu avalio muito a capacidade também da pessoa de gerir uma cidade, né? Uma coisa é o legislativo ali, eu acho que até por termos, né, muitas vagas aí, seja de estadual ou federal, eu acho que cada nicho, né, cada classe pode ser representada, né? No proporcional, você precisa de uma parcela da população representada, e aí independe aí de muitas coisas, o importante é muito mais a representatividade. Já no executivo, a gente tem que ver a capacidade técnica, né, do candidato, e aí vai um pouco além. Eu acho que assim, até com o uso, eu e o Kleber, a gente vem discutindo essa questão do digital, né, Kleber? Hoje, os eleitores, né, que estão muito no digital e os políticos buscando se adaptar ao digital, eles buscam muito essa questão de pertencimento, de conexão, o que para mim às vezes é um perigo, porque a gente acaba colocando de fato o currículo, né, do político em segundo plano, as propostas em segundo plano. A gente começa a avaliar N motivos que para mim, enquanto cidadã e profissional, não seriam aí os prioritários. Obviamente cada um sabe muito bem quem eleger, democracia é isso, né? Cada um escolhe, tem livre arbítrio aí para escolher o melhor representante, mas a gente deixou de lado, viu, professor? Eu acho que propostas, deixamos de lado aí realmente
experiências políticas, como o Kleber falou, e agora está muito mais nessa era de conexão, então a pessoa que você se sente às vezes muito mais próximas, mais conectada, pessoas que o cidadão se sente mais acessível. Então, eu sinto, né, e aí Kleber, que tem mais experiência em campanhas eleitorais, também vai poder comentar sobre isso, mas eu vejo muito isso, Kleber, você citou essa questão da experiência, que para mim é extremamente necessária, ainda mais para um executivo, né, a pessoa vai ficar 4 anos ali à frente da administração de uma cidade, vai precisar, é o que você falou, né, quem não tem esse conhecimento político, vem o novo, né, por mais que a gente sabe que há essa descrença muito grande na política, a população está cada vez, né, acreditando menos no político, aí às vezes essa onda, né, de novos políticos que não tem essa, entre aspas, né, não é o político tradicional, às vezes consegue aí, muitas vezes espaço, mas acaba com muita dificuldade, que é o que a gente estava exatamente tratando aqui, né, a dificuldade de articulação política, seja com a Câmara ali, seja a falta de experiência dentre os próprios secretários, então é a necessidade, é o que você falou, uma hora a conta chega, né? Por isso que eu acho até perigoso a pessoa vir direto para um cargo assim executivo, não passou, né, para uma vereança. Eu sempre olho isso também, porque a vereança é uma escola, Opa, com né? certeza. Então eu sempre falo, começa ali de baixo. O legislativo ensina muito. Eu acho um pouco, isso aqui é a opinião pessoal da Mariana. É perigoso você já, que não tem experiência ali política, né? Você mesmo citou aqui a experiência unicamente na presidência da OAB, já vai direto para governar um município. Isso independente do gênero, né, Mariana? Nós estamos falando agora especificamente no caso da prefeita Flávia Moretti. Independente do gênero, da cidade, do partido, da ideologia, administrar uma cidade é administrar a vida de toda a comunidade. O trânsito, a água, o lixo, a escola, o transporte escolar, a merenda escolar, né? A iluminação pública, o asfalto, a limpeza, a zeladoria, né? Da cidade. Então, é disso que a gente está falando quando de uma eleição de prefeitos. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o J. Gomes, que está na audiência. J. Gomes. Alô, J. Gomes! J. Gomes, a gente trabalhou juntos na Rádio Cultura de Cuiabá, né? Hoje pertence ao Grupo Gazeta e tinha lá o professor William Gomes, né? Que gostava de apelidar as pessoas. Eu vou contar essa, Jota, não tem jeito. Falou, alô, J. Gomes, o maior chupador de ovo de Sinimbu da Várzea Grande. E esse J. Gomes ficou muito bravo. O que é isso, Kleber? Me chamando de chupador de ovo de Sinimbu. O que é Sinimbu? Sinimbu é um calango, cara. Ele tem um ovo gostoso, é comestível, a gente come. Um abraço para você, J. Gomes. Desculpa contar essa história. E também ao advogado e professor Dr. Ronan de Oliveira, que estão na audiência e mandaram aqui pelo meu WhatsApp pessoal. Abraços para nós. Temos mais participação no WhatsApp. Ela vai me mandar aqui, Caroline, manda aí. Ou a gente deixa para o próximo bloco. Para o próximo bloco, daqui 2 minutinhos, até já. Muito bem, estamos de volta aqui com o terceiro bloco do programa Opinião, direto aqui da sede da TV Pantanal. Aqui é Concil, professor? O bairro aqui é Concil? Concil, né? Aqui diretamente do bairro Concil, em Cuiabá, no centro geodésico da América do Sul e no ponto aqui distante entre o Atlântico e o Pacífico. Hoje estou aqui recebendo a advogada e consultora política Mariana Bonjour, ao lado do professor Lorenberg Alves, o decano do programa Opinião. Eu me lembro muito bem de assisti-lo, professor, na estreia do programa. O senhor, o Antero e Haroldo, eram vocês três? Não, esse... Hã? Igor Tax, lá na estreia, em Priscas Eras, né? Temos aqui uma participação, viu, Mariana? Você está com o Ibope bom aqui. Ó. Boa noite, aqui a deputada Janaína. Oh. Só para reforçar a competência da grande profissional Mariana Bonjour, com uma visão feminina da comunicação, ela carrega consigo sensibilidade, seriedade e força para enfrentar os próximos grandes embates eleitorais. Está aí. Grata à senhora, deputada Janaína, pela participação e pela audiência. Parabéns, Mariana. Comentário qualificado, né? Agradecer a nossa deputada Janaína. Eu quero, para a gente entrar um pouco já nesse assunto das campanhas eleitorais,
falar com você o seguinte. Eu tenho duas perguntas em uma só, mas não, eu vou separar. Na sua opinião, existe violência política? Hoje está muito comum isso. Toda vez que uma mulher é contraditada de uma maneira mais forte, não diria todas, mas em geral, né, elas recorrem a esse argumento da violência política. O que, na sua opinião, de mulher, o que pode ser caracterizado violência política? E o que é mimimi, o que é subterfúgio que algumas mulheres utilizam para não terem que responder determinadas questões? Kleber, eu também sou crítica, é o que você falou, né? Existe o que de fato e existe, tá? A violência política de gênero, que a gente visualiza e aí tem notícias recorrentes, né? Alguns casos aí até de mandatários. A gente vê muito isso em algumas câmaras, né? De vereadores e aí a gente teve notícias até semana passada em relação a isso. Existe sim, Garças, né? porque não, igual a gente falou, por mais que está crescente essa representatividade cada vez maior na política, pelo menos aí nos casos, né, professor, por mais que a gente teve épocas, né, que deu a baixada, mas a gente equilibrou e está crescendo de volta, é um espaço que não estão acostumados, né, a ver uma mulher de fato ali no poder, decidindo, então não é o comum. Né, não é o normal. Então, muitas vezes, quando uma mulher vem, né, toma um espaço ou até, de alguma forma, entra, não concordando muitas vezes, né, aqui vamos levar para o legislativo aqui dentro de uma Câmara de Vereadores, que é onde tem acontecido, até aqui na capital, né, você vai contra, né, alguém e aí eles não aceitam, né, de alguma forma essa contrariedade de ideias e muitas vezes utilizam, né, exatamente o fato de ser mulher, de ser, nós somos consideradas muitas vezes, né, mais frágil, mais sensível e acaba tendo, mas obviamente, Kleber, que a gente precisa diferenciar e aí eu acho que a política séria, né, a gente tem que saber dosar exatamente o que é isso. E em relação ao mimimi, né, que você falou, então, de fato, a gente tem que pensar, né, porque às vezes uma discussão acalorada ali, você acaba, né, sou mulher ou algo do tipo, acha que realmente é por causa do gênero e tem que saber separar o que é de fato uma discussão ali, né, de ideias, né, que seja partidárias ou qualquer ideias ideológicas que são contrárias, né, ou que de fato seria de uma violência que a gente poderia chamar de violência política. Desculpa, lembrando que o mimimi não se aplica apenas a mulheres, né? Mimimi é uma maneira popular de dizer que a pessoa está no subterfúgio, está com manha, está com dengo, criando uma cortina de fumaça ali. Professor, como é que o senhor enxerga esse tema da violência política? O senhor tem algum caso assim para lembrar para nós aqui? Kleber e amigo telespectador, veja, a violência política, ela existe de fato, mas existem inúmeros casos no país todo e que, de fato, a mulher, dentro do plenário, sobretudo no parlamento, a relação executivo e Câmara, nem tanto. Se bem que nós tivemos aqui no interior do estado, se não me engano, em Jaciara, Jucimeira, um caso muito... Lembra que o vereador chegou na tribuna e falou uma aberração? Pedra Preta contra a prefeita, foi até cassado, né? Exatamente. Então, aquela situação demonstra com clareza que há, sim, de fato, a violência contra a mulher no jogo político, eleitoral, sobretudo. Mas no parlamento isso é muito presente. A cassação da vereadora Edna em Cuiabá. Agora deixa eu devolver a provocação. Na sua opinião, foi violência política ou não? Não. Mas foi um erro da Câmara. Veja, não foi violência política, porque você... Veja, quem presidia a Câmara naquele momento era o Chico 2000. Aliás, é o mais antigo, ou deveria ser o mais antigo vereador da Câmara Municipal. É o decano. Né? Ele era o presidente da Câmara e tinha determinados desentendimentos com a vereadora, à época, a vereadora Edna. E há um detalhe que é interessante. Eu nunca consegui entender, veja, a prestação de contas da verba indenizatória.
É isso, né? Verba indenizatória. Isso. A prestação de contas. Só que a lei não fala em prestação de contas. E nenhum vereador presta contas. Perfeito. Veja, nenhum vereador presta conta, nem no passado e nem agora. E pegaram exatamente esse ponto para trazer para uma discussão e levar à cassação do mandato. Por isso a pergunta, se na sua opinião foi uma Nesse violência política. sentido, Kleber, a meu juízo, não foi violência política. Uma perseguição. Foi uma perseguição exatamente de fato, porque eu não entendi, eu não tive acesso a toda a documentação, mas o que eu tive acesso não se sustenta, não sustentava de forma nenhuma um processo de cassação. Até porque a lei não obriga cada um dos vereadores a prestar conta da verba de gabinete. Esse é um ponto que me parece muito importante. Embora, se nós tivéssemos aqui um vereador na legislatura anterior, que foi exatamente o momento, falou, não, presta conta, não existe. Eu vasculho todos os parlamentos, não apenas o parlamento municipal, não, o Congresso Nacional todo. A cada 15, 16 dias eu faço isso. E não há, naquela época, eu estou falando lá, naquela época, não há nenhum registro de prestação de contas. Nenhum. Por que que só uma pessoa sofreu com a situação? Foi casuístico, né? Exatamente. Foi casuístico. Aqui, abri para mais uma participação aqui, duas, na verdade, dos telespectadores. A Regiane Renovato, sócia proprietária da André Posetti Advocacia Associada, está na audiência. E o doutor André Posetti também, ele manda um recado assim: boa noite, Kleber Lima. A doutora Mariana é muito preparada e compõe conosco a Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MT. Parabéns pela entrevista. Doutor André Posetti aqui mais. Vamos trazer a doutora Mariana aqui mais vezes, para poder, a audiência tá boa, Ibope, né? Inclusive, Kleber, se me permite, né, agradecer ao doutor André, mas ressaltar também que a gente não citou, mas a gente tem uma presidente da OAB, né, reeleita aí, doutora Gisela. Doutora Gisela. A gente falou, né, tanto de empoderamento, né? mulheres, né, mandatárias, esquecemos aqui da presidente. Não, e tem mais, né, que a gente falava aqui antes de começar a entrevista, a própria, né? presidente As do TRE, doutora desembargadora Serli, a delegada-geral, doutora Daniela, né? Tem inúmeras aqui também, a defensora-geral, doutora Luziane, grandes mulheres aí à frente de poderes. A maior bancada, vamos dizer assim, ou presença, o maior número, né, de mulheres com assento como desembargadoras no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também de todo o tempo, e já se caminha lá, pelo que eu ouço dizer, para a paridade, né? A curto prazo, na medida em que estão sendo aí aposentados compulsoriamente os atuais desembargadores, as vagas vêm sendo preenchidas por mulheres. Mariana, nós temos em Cuiabá uma situação muito emblemática da delicadeza dessa presença feminina na política e da coerência que elas precisam ter em relação aos seus posicionamentos políticos. Nós temos um secretário municipal afastado, na verdade demitido, sob acusação de assédio sexual, e uma postura da Câmara Municipal, da mesa diretora 100% feminina, de não investigar esse caso. Como é que fica essa questão da coerência que a mulher deve ter ao ocupar os cargos de poder, como neste caso em Cuiabá, na sua opinião? Esse é um caso, Kleber, que vai ainda dar uma dorzinha de cabeça para as vereadoras, porque eu acho que a população não aceitou muito bem, né, as justificativas. Aí você vê as vereadoras subindo em tribuna, tentando se explicar, né? Muitas vezes em redes sociais, que hoje com a rede social nós somos cobrados a todo tempo, né? Então não tem como você escapar. Às vezes você consegue escapar de um jornalista, mas a rede social, os comentários aí a todo vapor, 24 horas por dia. Duas coisas que a gente não escapa, é do olhar de Deus e da rede social. E mesmo que você não responda, eu falo que o silêncio também comunica muito, né? A escolha de você não se posicionar em determinado tema, né? Que é exatamente o caso, né? A omissão aqui em relação a isso diz às vezes muito mais do que qualquer discurso, qualquer palavra. Então achei, né? Recebi com estranheza todo esse comportamento e eu acho que ainda vai dar uma preocupaçãozinha, porque eu acho que a população não aceitou muito bem
É o que você falou, é incoerente. Né? E assim, investigar é bom para, inclusive, para quem está sendo acusado, né? Porque é uma oportunidade de esclarecer, né? Mariana, falando agora para a gente aproveitar aí os 10 minutinhos que nos restam aqui de tempo, não, nem menos que isso, 7 minutos, falar um pouquinho do seu trabalho como marqueteira política, como consultora especializada em digital. Existe assim uma comunicação diferenciada que a mulher precisa fazer numa campanha? Existe um discurso feminino que uma mulher pode fazer e um homem também poderia fazer para atingir esse público Você sabe, feminino? Kleber, que um professor nosso em comum, né, a gente que já se encontrou em Brasília, na aula em cursos do Marcelo Vitorino, e ele sempre fala que ele prefere contratar, tem alguns cargos específicos dentro de campanha que ele coloca ali preferencialmente para mulheres, porque ele acredita que nós mulheres temos uma sensibilidade, né, seja de escrever, a esposa dele, né, jornalista, escreve, ele fala que ele gosta de mulheres escrevendo discursos, tem uma sensibilidade, então determinados conteúdos, né, formatos aí para campanhas eleitorais, sempre tem um dedo ali da mulher por esse lado, por esse olhar diferenciado. Eu acho que nós temos aí, e não é uma crítica, mas eu acho que nós mulheres somos muito empáticas, Kleber, a gente tem esse sentimento de empatia, de compaixão, e isso me ajuda muito enquanto profissional de comunicação, porque eu falo que o marketing, e aí não só o marketing político, mas o marketing tradicional ali de vendas, ele funciona quando a gente sai um pouco do nosso mundo e a gente se coloca no lugar ali do eleitor. Então é o momento que a gente sai. Aqui não é profissional, Mariana, eu preciso me colocar ali no eleitor e aí cada eleitor, né, em cada projeto existe um tipo de eleitor e em cada momento você sabe que o cenário muda, as vontades da população mudam, a gente tem que estar se adaptando e aí é o momento da gente se colocar, sair ali do nosso mundinho e se colocar do outro lado. O que o eleitor ali desse político específico ele deseja naquele momento, quais são os problemas principais ali desse momento. Então, nós não somos parâmetro, eu falo que nós, né, profissionais da comunicação política, não somos parâmetro, ainda mais nós gostamos de política, a gente vive a política 24 horas por dia, a gente está tão acostumado, acaba vivendo numa bolha e esquece ali da pessoa que realmente importa, que é a pessoa que está na ponta, que está sentindo, que está carecendo ali de serviço público. Eu acho que talvez seja essa a diferença, puxando sardinha aí para o nosso lado, é esse olhar diferenciado, essa sensibilidade, essa empatia, da gente realmente se colocar no lugar do outro para entender muito bem. Eu acho que a gente consegue comunicar e se conectar melhor com o eleitorado. Professor, deixa o senhor agora mais uma participação aí, pergunta para a Mariana. Eu vou pegar carona na parte primeira da sua resposta agora, que é exatamente trazendo um ponto que é importante para todos nós, a questão do marketing digital. Qual é a principal dificuldade que um grupo feminino tem com relação ao marketing digital? E uma segunda questão juntamente com essa primeira. E qual é o ponto positivo que realça se comparado com os homens? O que a mulher, com seu olhar felino e cuidadoso e detalhado, tem no marketing digital que supera o homem, por exemplo? Professor, eu vou falar que, na minha opinião, a grande vantagem da rede social, isso eu sempre friso, né? Por mais que eu me especializei na comunicação digital, né? A gente vinha conversando isso com o Kleber, eu nunca vou desprezar a política tradicional, né? A presença física, o aperto de mão, o olho no olho. E a internet está aí para nos auxiliar, porque a gente é limitado de espaço e de tempo, né? A gente está aqui e não consegue estar em outro lugar. E isso faz com que eu consiga me comunicar. Eu vou numa eleição estadual, eu vou num município num dia, mas eu não consigo, às vezes, voltar ao longo da campanha, né? São 45 de campanha, 142 municípios aqui no estado de Mato Grosso, mas eu consigo mandar uma mensagem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, para o eleitor que eu visitei ali no início da campanha. O grande diferencial da rede social é isso, é a frequência que a gente consegue, né, ter ponto de contato com o eleitor mais vezes ao longo de um determinado tempo, né? Você não precisa estar
estar fisicamente lá. Você vai, né? Eu não dispenso isso, você vai pessoalmente, mas você começa a falar com ele ao longo do tempo. A diferença da mulher, eu acho que, como a gente tem esse cuidado, né, que eu estou aqui defendendo isso, as redes sociais, elas, como muitas pessoas pensam, ela não é só um lugar de você produzir conteúdo e jogar. Né? A gente tem essa interatividade, essa troca de ideias. Então, você posta um conteúdo, a pessoa que está ali responde. Eu vejo, principalmente, fazendo essa comparação, né, de alguns clientes que eu atendo, homens e mulheres. As mulheres, elas se preocupam mais em responder quem fala. Seja, manda uma mensagem ali no WhatsApp do gabinete, manda um comentário ali uma publicação específica da rede social, chama ali no direct da rede social. Ela tem essa preocupação a mais de estar sempre respondendo, né, de ter esse cuidado, que é o olhar da mãe, o olhar materno muitas vezes, né, de cuidado, e aí eu sinto isso, e é um diferencial, porque o eleitor, ele quer cada vez mais essa proximidade, essa conexão, ele quer ser ouvido, então a gente tem que gerar experiências, né, pontos de contato com o nosso eleitor. Eu acho que talvez essa seja uma vantagem, um lado positivo, né, da mulher em relação a isso. Aí o senhor falou ao contrário, né, o que seria... O ponto negativo. E aí o senhor vem um desafio, porque eu estou tentando pensar num ponto negativo. Não, você vai continuar pensando e a gente marca a sua volta aqui, porque infelizmente acabou o nosso tempo. Não tem tempo para mais nada, como diria o cancioneiro do rádio. Eu quero só mandar um abraço rapidamente para o Diogo Diógenes e para as pessoas do grupo do Hiper Notícias que estão acompanhando. A Georgia, Ana Luísa, o Diogo Sachs, a Denise Niederauer, o Jonas Pulqueri, o Eusébio Diniz e todos os demais. E dizer a você muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco. E amanhã nós estaremos aqui de volta pontualmente às 19h30. Mariana, gratíssimo pela presença. Já fica o convite para você voltar aqui conosco. Professor, uma honra para mim dividir uma bancada com o senhor. Sou seu fã. E a você, até amanhã.